Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Zedu, bom dia, boa segunda-feira, feliz ano novo para você. Bom dia, Patrícia, bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Então, nesse mês de janeiro, nesse primeiro mês de 2026, a gente vai fazer uma série especial sobre as medidas jurídicas que envolvem guarda, poder familiar, tutela, de uma forma geral, a respeito desse assunto, certo? Certo. Uhum. Vamos começar falando sobre essas diferenças entre guarda, poder familiar e tutela? Patrícia, você sabe que essa confusão é muito comum, tá? Uhum. Muita gente acha que a guarda e a convivência é a mesma coisa. E são institutos completamente diferentes, tá? Eu particularmente acho que o legislador erra quando usa essa expressão guarda e depois vai usar guarda compartilhada, quando na verdade você não está falando de efetiva guarda, a não ser de uma guarda jurídica. E por que eu faço essa crítica? Porque quando a lei começa a complicar, quando você começa a usar termos que não são do alcance imediato do cidadão comum, eu não vejo essas leis como boas, não, tá? Porque eu acho que a lei é para nós, para a sociedade, e não para os juristas. Os juristas interpretam a lei, explicam a lei, aplicam a lei, mas o destinatário da norma jurídica é o cidadão comum. Então, tudo tem que ser redigido numa linguagem que não deixe dúvida para o cidadão comum. E essa coisa de guarda acaba confundindo. Por quê? O que você guarda? Você guarda aquilo que tem valor para você. Uhum. Por exemplo, se eu for falar no aspecto material, se você tem uma joia, você guarda essa joia no cofre, sempre ao seu alcance. Se você tem um dinheiro, você guarda aquilo sob alcance. Era muito comum na minha época, não sei como é que está hoje, mas na minha época de adolescente, quando uma menina recebia uma flor ou alguma coisa assim, guardava aquela flor dentro do caderno ou de um livro, né? Para se lembrar, para estar sob alcance. E a guarda dos filhos não é bem assim, porque nem sempre o guardião tem o filho sob seu alcance, a não ser sob o alcance jurídico. Quando, por exemplo, nós falamos de uma guarda compartilhada entre pessoas que residem em cidades diferentes, ou até países diferentes, a gente acaba complicando um pouco o entendimento. Mas vamos explicar então. O que é a guarda? A guarda é a responsabilização sobre os destinos daquela criança ou daquele adolescente e é exercida por quem tem o chamado poder familiar, que é um atributo, né, um feixe de direitos e deveres. E por que direitos e deveres? Porque quem quer o direito também tem que ter um dever de exercê-lo, e quem tem o dever de exercer tem que ter condições para esse exercício. Então, quando a gente está falando de guarda, a gente está falando, na verdade, de um atributo do poder familiar, de exercer os cuidados, os destinos de uma criança ou de um Uhum. adolescente. E E, quando a gente fala de convivência, a gente está falando do tempo efetivo que é despendido na companhia daquela criança e daquele adolescente. Então, depois de ter feito esse longo prólogo, é, a gente tem que explicar então o seguinte, que conviver com a criança é o direito que a criança tem, né, que o adolescente tem de ter o convívio direto e pessoal com todos os troncos da sua família. E a guarda é a responsabilização pelos destinos. Escolha de médico, escolha de escola, chamar a atenção, saber quem são os coleguinhas, quem são os amigos, saber o que aquela criança gosta, que não gosta, o que não pode, que horas vai para a cama, entendeu? A uhum. convivência é o contato direto com a criança. E isso é muito importante, porque muita gente às vezes vai para as audiências
dizendo, eu quero a guarda do meu filho, eu vou tomar a guarda dela, ou vou tomar a guarda dele. Queridão, a guarda compartilhada é o que o direito diz. Então, é a regra no nosso ordenamento jurídico. Não precisa dizer que quer a guarda já é sua pelo simples fato de você ser pai. Então, há caso, entretanto, que a pessoa pode não ter condições para o exercício daquela guarda. E aí, por uma decisão judicial, a pessoa é destituída daquele conjunto, né, de direitos, de obrigações inerentes à guarda. O que não quer dizer que vai perder o direito à convivência. Então, eu acho que, apesar de longa introdução, já dá para a gente começar a conversa, né, Patrícia? Com certeza, meu bem. Inclusive, eu já até queria que você relatasse para o nosso ouvinte que tamanha responsabilidade que você citou em relação a uma criança. Infelizmente, tem pais e mães que não conseguem ficar com essa responsabilidade, ou seja, não é uma coisa fechada só para pai e mãe da criança e do adolescente, né? Olha só, nós temos uma estrutura na nossa sociedade, uma estrutura social, e a gente tem que lidar com isso, porque nós temos uma estrutura eminentemente patriarcal, com determinadas funções parentais definidas a partir do gênero. Não que isso seja cientificamente válido ou necessário, mas é instituído na nossa cultura como algo absolutamente verdadeiro. Então, por exemplo, nós temos aí o hábito cultural de muitos e muitos anos de que o pai, a função do pai, é tão somente prover a família, botar dinheiro dentro de casa, e quem cuida efetivamente da criança é a mãe. Então, são os papéis parentais que são atribuídos em função de gênero, mas que não quer dizer necessariamente que sejam corretos. Muito pelo contrário. O nosso ordenamento jurídico, desde 2008, tenta quebrar com essa lógica, até porque a própria sociedade já vem quebrando essa lógica. Isso podia ser lindo, maravilhoso, no momento em que o mercado de trabalho era fechado exclusivamente para os homens, tudo bem, podia ter até alguma justificativa, mas eu não acho que tenha não, tá? Mas vamos lá, vamos ser complacentes, vamos aceitar. Mas de muito tempo para cá, estou para te dizer que desde a década de 60, acabou isso. As mulheres estão indo para o mercado de trabalho, estão trabalhando fora de casa, estão correndo atrás do sustento, de auxiliar no sustento dos filhos também. Então não se justifica essa atribuição de uma dupla jornada para a mulher. Porque, ou tripla em alguns casos, porque além de trabalhar fora, a mulher vai ficar cuidando sozinha dos filhos. Não, essa responsabilidade é de todos. Essa responsabilidade é dos homens e das mulheres, independentemente de qualquer coisa. E eu posso te garantir, Patrícia, trocar a fralda de uma criança não faz a mão do pai cair, Verdade. tá? Escovar o dente de uma criança não vai fazer o pai ter uma doença mortal, exigir um determinado comportamento do filho, saber com quem o filho anda, isso tem que ser distribuído, assim como a carga produtiva no sentido de colocar dinheiro dentro de casa. Ora, se a carga produtiva é dividida, a carga também do trabalho doméstico deve ser dividida. Então, por isso, a guarda tem que ser compartilhada, ou seja, as obrigações em relação aos filhos têm que ser exercidas em igualdade de condições. Mas não é no sentido de uma disputa, de dizer que eu vou usar, às vezes até como instrumento de vingança. Não, é para o bem do filho. É para o bem do filho, é para o saudável e regular desenvolvimento daquela criança e daquele adolescente que está sob sua responsabilidade. Algumas pessoas, infelizmente, esquecem que não é só colocar geneticamente um filho no mundo e querem se livrar dessa obrigação. Muita gente bate no peito e fala, eu pago R$ 300 de pensão, então eu não tenho obrigação de nada. Pelo amor de Deus. Você conhece gente assim, Patrícia? Infelizmente conheço. Agora... dá vontade até de falar uma palavra um pouco mais chula, mas vamos deixar para lá. É isso aí. Agora, em quais situações essas discussões, essas brigas em relação a poder
a posse mesmo da criança e não o amor dela, pode fazer com que os próprios pais percam a guarda das crianças e elas vão para lares substitutos ou para a avó, para o avô, para algum parente próximo. Isso existe também, não existe? Existe. E isso não é só na Constituição, não, está até no próprio Código Civil. Uhum. O que acontece? Vamos voltar lá na Constituição. A Constituição coloca as crianças como hipervulneráveis, é alvo de toda a proteção constitucional. A proteção tem que ser plena. Os melhores interesses da criança e do adolescente têm que ser atendidos. Essa responsabilidade primária é de pai e mãe. Mas isso não exime a sociedade como um todo e a família, no sentido mais amplo da palavra, dessa responsabilidade. E aí o que acontece? Quando há um conflito, ou quando há algum risco para a criança, cabe ao juiz, dependendo da circunstância, o juiz de infância e adolescência e outras circunstâncias, o próprio juiz de família, que aí vai depender do tipo de processo, mas enfim, isso é técnico demais, não vale a pena a gente entrar nisso não. Mas dependendo das circunstâncias, o juiz encarregado da análise daquele caso vai sempre optar pela proteção da criança e do adolescente. E há situações em que nem o pai nem a mãe têm condição de oferecer aquela proteção. Nesse momento em que o pai e a mãe não têm condições de oferecer essa proteção, esses cuidados, essa diligência em função dos filhos, o juiz está autorizado a determinar até a colocação em família substituta ou até a institucionalização daquela criança e do adolescente. O que a gente chama de institucionalização? Colocar a criança num abrigo público. Uhum. E note bem, a gente às vezes acha que fez um acordo, mas fizemos um acordo no nosso divórcio, na nossa separação, e vai ser assim. Não. O código autoriza o juiz a não homologar determinados acordos quando percebem que aquilo que está acordado não atende às crianças. Muita gente só quer ver o seu, muitos pais e muitas mães fazem um acordo pensando exclusivamente em si e esquece de atender os interesses das crianças e dos adolescentes. Nesses casos, o juiz pode recusar aquele acordo e determinar um modelo, tanto de guarda quanto de convivência, diferente daquele que foi apresentado, e os pais têm que cumprir. Perguntinha da nossa audiência para a gente encerrar, Zedu. Vou preservar o nome da ouvinte aqui. Ela questiona o seguinte: uma mãe que abandonou o filho com o pai, no divórcio, ela pode ter a guarda da criança, mesmo que isso tenha causado traumas e a criança já tenha uma outra mulher como referência de mãe? A vida é muito dinâmica, né? Às vezes a pessoa faz num determinado momento, e é muito comum algumas pessoas perderem as forças em momento de tensão, nos divórcios, nas brigas, até por conta de violência familiar, perder as forças, mas se cuidar e um belo dia recuperar a lucidez e tentar exercer novamente essa parentalidade. Nesses casos em que se constata isso com segurança, eu não vejo problema em tentar uma reaproximação. Isso não quer dizer que você vai desrespeitar aquela pessoa que ficou cuidando daquela criança ou daquele adolescente enquanto isso. Significa tentar dar uma oportunidade à família primária, àqueles afetos que eventualmente foram rompidos, mas que tenham condições de ser restaurados. Nesse caso, agora note bem, esse tipo de situação deve ser sempre analisada com muita parcimônia e sempre com a colaboração dos profissionais especializados, psicólogos, assistentes técnicos, que são disponibilizados nos próprios juízos, tá? Então, assim, eu não posso dar uma resposta fechada. Agora, se o contato com aquela pessoa que eventualmente sumiu e apareceu do nada se mostrar prejudicial à criança, aí sim, nós vamos poder falar numa recusa na restauração desse contato, enquanto esse contato puder trazer danos às crianças e aos adolescentes envolvidos nessa questão. Bom, a gente continua no assunto nas próximas segundas-feiras do mês de janeiro, não é isso, Zedu? Vamos conversar muito sobre esse tema que é tão relevante. Vamos começar o ano olhando para as nossas crianças, porque isso é sempre muito bom. Olhando com amor e carinho, não com posse, né? É isso aí. Obrigada, Isso aí. viu, Zedu? Até segunda que vem, uma boa semana para você. Se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Até lá.